no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia! Hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, começamos agora mais uma edição do Tribuna Livre para você, aqui pela Difusora FM 99.5. Falamos aqui direto dos nossos estúdios, em Três Lagoas, para toda Três Lagoas, nossa região, para o Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo. São 11 horas em ponto, eu sou o Cláudio César. E nós vamos juntos até as 12 horas, também com a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma edição do programa Tribuna Livre. Muito bem, falamos aqui em nome de Brasil, Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Vamos então às manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Juiz nega pedido da Paper e mantém veto à transferência da Eldorado Celulose. Jornalista morre esfaqueada pelo noivo em Campo Grande. Secretaria de Saúde inicia distribuição de testes rápidos de dengue para os municípios de Mato Grosso do Sul. Rota Bioceânica. Projetos são estruturados no estado para reduzir espera aduaneira e garantir segurança. Muito bem, são 11 horas e 1 minuto. Estas e muito mais outras notícias para você aqui no Tribuna Livre. Começamos agora com a primeira notícia com a Gisele Mendes. Isso mesmo, Cláudio. Vamos dar sequência aqui a muita informação hoje, hein? Até meio-dia traremos para vocês as principais notícias que foram registradas de ontem até hoje. E eu começo falando sobre o nosso prefeito, Dr. Cassiano Maia. Seguindo sua agenda oficial em Brasília, o prefeito participou nesta quarta-feira de uma visita à Associação Nacional dos Municípios, sedes de usinas hidrelétricas e alagados, para tomar conhecimento sobre a entidade. Ele toma posse como presidente da associação no dia 11 de março. Sua nomeação reforça a importância do município no cenário energético nacional e amplia a representatividade de Mato Grosso do Sul na entidade. A associação atua na defesa dos interesses dos municípios que abrigam usinas hidrelétricas, garantindo que essas cidades recebam compensações financeiras justas e tenham voz ativa na formulação de políticas públicas voltadas ao setor energético. À frente da entidade, o prefeito terá a missão de representar mais de 700 municípios brasileiros que possuem usinas hidrelétricas e áreas alagadas, ampliando as discussões sobre compensações financeiras, investimentos em infraestrutura e sustentabilidade. A nomeação também fortalece a posição estratégica de Três Lagoas, que abriga importantes empreendimentos do setor energético e industrial. A posse oficial acontece em Brasília e vai reunir prefeitos, parlamentares e ministros das Minas e Energias e da Pesca. Muito bem, 11 horas e 3 minutos. É importante a participação de Três Lagoas agora na presidência, né? Exatamente. Essa associação dos municípios impactados por barragens, né? E as discussões são muitas, né? Porque tem muitos municípios que precisam ser compensados, né? Do ponto de vista do formar dos lagos, né? Foi muita terra que foi invadida pela água, pelo lago. Tem muita compensação dos municípios aí, né, Gisele? Exatamente, Cláudio. Esse é um passo importante para nós enquanto município, uma representatividade muito positiva e justa, né? Visto que eles poderão estar mais a par, né? Aqui as pessoas envolvidas
com essa distribuição de recursos, afinal temos usinas hidrelétricas à nossa volta, tem essa aqui de Jupiá que é bem pertinho, e é claro que os impactos eles ocorrem, riscos até, né, Cláudio, de estar tão próximo. Então, realmente o nosso prefeito, à frente aí de uma associação de nível nacional, vai conseguir aí viabilizar mais recursos aqui para o nosso município. São 11h04, sigamos aqui com o nosso Tribuna Livre desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Já estamos quase na metade do mês, né? Bom, esse mês são de 28 dias, praticamente a metade do mês. Está passando muito rápido. Gisele Mendes, nós temos uma notícia triste, né? Dessa jornalista Vanessa que morreu esfaqueada pelo seu companheiro lá em Campo Grande, né? Ela que é de Três Lagoas. Exatamente, Cláudio. Essa informação, ela é a que mais repercute, né? Desde o final da tarde de ontem. É uma triste notícia de se dar aqui. A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos. Ela morreu esfaqueada pelo noivo, Caio Nascimento, na noite de ontem, em uma casa localizada no bairro São Francisco, em Campo Grande. Vanessa era assessora de imprensa do Ministério Público do Trabalho e iria fazer aniversário neste domingo. Conforme é apurado pela reportagem, Vanessa procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na tarde de quarta-feira para denunciar o companheiro e solicitar uma medida protetiva contra ele, mas, ao retornar para casa, deu de cara com Caio. Eles discutiram e ele desferiu diversos golpes de faca contra o pescoço, peito e barriga da vítima. Os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia. Viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se deslocaram até o endereço e encontraram a vítima caída no chão em estado gravíssimo. Ela foi encaminhada ali à Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem. Isso tudo aconteceu na tarde de ontem, quando Vanessa retornou à sua casa para buscar os seus pertences, porque ela já havia ali terminado o relacionamento com o Caio. E lembrando, né, que conforme nós apuramos, o Caio, ele já tinha 11 boletins de ocorrência registrados contra ele de violência doméstica. As vítimas, né, que ele fez antes de ter um relacionamento com Vanessa, relataram que ele era uma pessoa muito agressiva, usuário de droga e usava muito álcool também. Uma das vítimas, inclusive, chegou a ser hospitalizada, porque ele foi agredido, né, por Caio e chegou a ser hospitalizada. E a Vanessa não teve escapatória, infelizmente, né, e foi a primeira vítima de feminicídio de Campo Grande e a segunda do estado. Ela morava com ele há apenas 4 meses. E como servidora pública, claro, esse caso repercutiu muito. Inclusive, o governador do estado, o Eduardo Riedel, se manifestou sobre a morte da Vanessa, que tinha apenas 42 anos. Através de um vídeo publicado na rede social, o governador declarou ter ficado profundamente impactado com a notícia da morte da servidora, que atuava no Ministério Público do Trabalho. Riedel estendeu a indignação não apenas à Vanessa, mas também ao sofrimento das famílias envolvidas, não só nesse, mas em outros casos de feminicídio, crime que apresenta altos índices no estado. Ele disse o seguinte: isso não pode de maneira nenhuma passar com impunidade para ninguém envolvido nessa situação. Então, aqui lamento profundamente, sentimento à família de Vanessa, aos colegas de trabalho e a todos os que estão próximos dela, que estavam, né, próximo dela. E em nota também, o Ministério Público do Trabalho também se manifestou, lamentando a morte da servidora Vanessa. Disse o seguinte: sua perda nos é vista como um golpe, não apenas para a instituição, mas para toda a sociedade, que vê mais uma vida ceifada pela violência de gênero. O MPT reforçou ainda o compromisso do órgão com a defesa dos direitos humanos e repudia veementemente qualquer forma de violência contra as mulheres e se solidarizou com a família, os amigos e colegas da vítima. Inclusive, nessa nota emitida pelo Ministério Público do Trabalho, há aqui um destaque para o comprometimento da servidora.
A Vanessa, que é vista pelo Ministério Público como uma servidora que era muito empenhada ao seu trabalho e que teve aí sua vida ceifada por uma pessoa que, inclusive, já tinha várias passagens por violência doméstica. Ele foi preso em flagrante. Lamentável, infelizmente não é a primeira vez que isso está acontecendo. O Mato Grosso do Sul tem uma incidência terrível de feminicídios, né? Infelizmente. Exato. Infelizmente. Mas agora nós vamos falar de um assunto importante, né? Que envolve toda a nossa sociedade, todos os nossos munícipes, que é a saúde pública. Já estamos aqui com a Humberta Zambuja, ela que é da Secretaria Municipal de Saúde, do setor de imunização. Bom dia, Humberta. Bom dia, Cláudio César. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para estarmos esclarecendo sobre mais uma campanha de vacinação aqui no município. Muito bem, então nós vamos seguir aqui com a nossa entrevista ao vivo com a Humberta Zambuja. Gisele Mendes. Bom dia, Humberta. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Humberta, o nosso tema hoje, que nós gostaríamos de abordar, é justamente sobre dengue. Nessa época, é um tema que a gente não consegue fugir, né? As chuvas, elas chegam, a incidência de dengue aumenta. Agora temos até outro tipo, né? O que é o 3 da dengue registrada aqui também no nosso município. Mas o que nos chamou a atenção é que completou um ano, né? Que o governo federal passou a disponibilizar os imunizantes contra a dengue. Um ano já se passou e, pelo menos em nível nacional, a demanda, a procura, né, pela vacinação continua baixa. Nos fala, Humberta, como que está essa realidade aqui em Três Lagoas, um ano após receber as doses? Bom dia, Gisele. É um prazer enorme estar aqui com você. Uma honra, né, estar esclarecendo aqui algumas dúvidas. Estar sendo entrevistada por você, que tem um amplo conhecimento sobre todos os assuntos, inclusive na área da saúde. Vou tentar explanar aqui, né, as dúvidas dos nossos ouvintes em relação à nossa vacinação contra a dengue. Muito parecido até com a sazonalidade da gripe. A gente sempre brinca que a dengue ela tem a sazonalidade de um ano sim, um ano não. Quando a gente fala da gripe, é porque no ano que as pessoas mais se vacinam, no ano seguinte acaba tendo uma menor circulação do vírus da gripe. E as pessoas se descuidam, vacinam menos, no ano seguinte tem uma incidência maior. Mais ou menos assim a sazonalidade da gripe. Em relação à dengue, não só aos cuidados, outros cuidados sanitários que a população tem que ter, mas também tem um ano da circulação viral, que é mais forte, e o outro ano é menos. Então, também, como a gripe, a dengue também tem ali a sua sazonalidade, que ela varia de um ano para o outro. Quando a gente fala em números, né, os números não são exatamente a minha praia, os números de casos de dengue, mas quando a gente fala em números, o ano de 2024 foi um ano, assim, vamos dizer, mais tranquilo em relação aos casos de dengue no município, porque o ano de 2023 é que foi um ano de maior circulação. Então, assim, números absolutos, né, confirmados de casos de dengue. Em 2023, o município, nós tivemos 4.633 casos positivos contra a dengue. Já no ano de 2024, o número absoluto de casos positivos de dengue já caiu para 148 casos. Então, 2023, na verdade, foi o ano da dengue não. Então, pelo fato de termos tido poucos casos de dengue aqui no município, coincidiu com o ano da implantação da vacina, que foi em fevereiro de 2024. A procura, então, foi muito baixa durante todo este ano de 2024. Né? As pessoas não, vamos dizer assim, não deram a devida importância à doença dengue porque ela não estava sendo um foco, não estava sendo uma notícia durante o ano. Então, a gente teve ali a implantação da vacina em fevereiro, pouquíssimas doses, né? A gente conseguiu aplicar ali entre fevereiro e março. No mês de abril, a vacina iria vencer. Então, onde foi que o governo estadual, né, a imunização estadual, o programa estadual de imunização, nos autorizou a aplicar a vacina na população em geral, não só dentro da faixa etária preconizada, que é entre 10 a 14 anos. Então, o que aconteceu? A procura de pessoas, né, da faixa etária geral, nesse meio tempo, porque a vacina venceu no final de abril, 30 de abril, então nós tivemos ali um total de 600 vacinados com a primeira dose, população geral,
e 3 meses depois, que é quando teria que fazer a segunda dose, 500 pessoas retornaram. Então, foi muito alta a procura das pessoas que estavam fora da faixa etária. Quando a gente fala da população-alvo, que são os jovens de 10 a 14 anos, que na verdade se justifica porque epidemiologicamente no Brasil e também no município de Três Lagoas é o maior índice de jovens que são hospitalizados por dengue, que são internados, que é onde desenvolve a dengue de forma mais grave, né? E acabam precisando se hospitalizar. Então, por isso, preconizada essa faixa etária. Então, quando a gente fala desse jovem, a procura foi muito baixa. Então, durante todo o ano de 2024, a procura foi pequena. Antes, para você ter uma noção, antes do final do ano, antes de outubro, que é quando começa a ter a DVA, que é a Declaração de Vacina Atualizada, que as escolas pedem para poder fazer a rematrícula dos alunos, nós estávamos em torno de 30% só de procura com a primeira dose e em torno de 15% com a segunda dose. Então, a procura durante o ano todo foi muito baixa. Com a DVA, que as famílias tiveram que procurar a unidade de saúde para se vacinar, para atualizar e emitir o documento, né, para a escola, nós tivemos ali um aumento de 60%. Então, de 30% para 60% praticamente no mês de outubro. Então, a procura foi maior no mês de outubro. Então, quando a gente fala de impacto positivo da vacina no controle da doença, ainda não conseguimos ter essa mensuração. Por quê? Porque a vacina só vai proteger após a segunda dose, que é 3 meses da primeira, e a nossa cobertura, quando a gente fala da segunda dose, ainda está muito baixa. Então, vamos falar dos números, como estamos a cobertura dos jovens, né? Em outubro, estávamos com 30%. Hoje, nós já estamos com 69%. Por quê? Graças à DVA e também graças a essa campanha de intensificação, né? Que é o Vacina Mais MS Dengue, que a gente está aí fomentando novamente o assunto, não por acaso, por conta da sazonalidade da doença. Então, hoje, como estão os nossos números? Dose 1 dos nossos jovens. 6.661 doses aplicadas, o que nos remete a 69,39%. Quando a gente fala da segunda dose, nós estamos com apenas 2.698 doses, ou seja, uma cobertura de 28,10%. Muito baixa, então, né? ainda os jovens não retornaram para se vacinar. Exatamente, isso é preocupante, né, Humberto? Igual você falou, como teve poucos casos, as pessoas não ficam com medo, né, digamos assim, porque o brasileiro, o ser humano, né, é do ser humano, às vezes, tomar medidas, se posicionar só quando algo está acontecendo ali perto dele, né? Mas, para que continue assim, é importante ter a mentalidade de que a vacinação tem que estar em dia, né, igual você acabou de dizer. Exatamente. Nós não podemos ter só a vacinação como medida de controle contra a dengue, visto que é uma faixa etária muito reduzida. Entre 10 a 14 anos, né? Quando a gente fala aí da nossa população, nós temos o quê? Em torno de 140 mil habitantes em Três Lagoas. Essa população nessa faixa etária são 9.600 jovens. Então, é um número realmente pequeno. Então, a gente tem que, sim, continuar com as demais medidas sanitárias, que é o controle do vetor, que é a gente não ter água parada, né, que nossas plantinhas, né, a gente adquiriu o hábito de colocar areia ali no potinho da planta, em vez de somente a água, né? Então, são medidas que o setor da vigilância epidemiológica, das endemias, eles vêm falando sempre na imprensa e todos nós sabemos, só falta fazer, né? Só falta colocar em prática. Então, a vacinação, ela é uma das medidas, mas se ela não for completada o esquema vacinal, a eficácia é baixa. Para você ter uma ideia, quando a gente fala da eficácia da vacina, para os casos positivos da doença, é em torno de 80% após a segunda dose. Então, você tem 80% de chance de não pegar a doença se você estiver vacinado corretamente com as 2 doses, o intervalo correto 3 meses entre elas. Porque se você demorar 6 meses para fazer a segunda dose, a eficácia já cai mais um pouco. É isso que eu ia te perguntar. De repente, a mãe levou lá em fevereiro do ano passado e não voltou mais. Ela pode ainda levar para a segunda dose? Pode e deve levar. Porém, a gente já não consegue garantir aquela eficácia de 80% que ela teria se fosse no intervalo certinho. Mas quando a gente fala de hospitalização, que são os casos graves de dengue, que é a dengue hemorrágica, aquela dengue que pode se complicar e muitas vezes pode levar a óbito, a eficácia da vacina já sobe para mais de 90%. Ou seja, ela não vai garantir que você não vai pegar a doença, mas se você pegar, a chance de você nem precisar ir para o hospital é grande.
Então, ela já tem o seu valor só nisso, porque imagina, a dengue já é uma doença que te limita. Você não consegue se alimentar, você não tem fome, tudo que você come tem gosto ruim, até a água, você sente o gosto, o cheiro do cloro, você já enjoa com a água, sem se falar muitas vezes nos episódios de vômito e diarreia. Então, isso vai o quê? Vai enfraquecer o indivíduo. Então, ele precisa ser hospitalizado. Se for hospitalizado e ela evoluir por conta dessa desidratação, evoluir para uma dengue hemorrágica, o risco de óbito é muito grande. Então, a vacina, para a eficácia dela, para a hospitalização, é mais de 90%. Então, só por aí já é mais do que um motivo justo para os nossos jovens se vacinar. E a gente está num ambiente, assim, sentado, de repente, você já sente uma picada de mosquito, não é assim? Exato. Independente de onde você está. Você está na sua casa, você está no seu vizinho, você está na sua tia, na sua avó, você está sentindo ali que o mosquito está presente. Por mais que a gente tenha todas essas medidas de controle sanitário, o mosquito está presente. Se esse mosquito estiver contaminado com o vírus da dengue, pronto, é o que a gente fala que é a fome com a vontade de comer, né? É o vírus, o mosquito contaminado pelo vírus, o mosquito te picou, pronto, você já vai pegar a doença se não tiver vacinado. Se tiver vacinado, você tem 80% de chance de não pegar. Muito bom. Cláudio? Muito bem, né? Todo o cuidado é pouco, né? Falar dos cuidados que nós temos que ter com a dengue, principalmente os jovens. Humberto, tem alguma pesquisa do porquê que o jovem não quer se vacinar? Cláudio César, veja bem, nós não temos assim, nenhuma pesquisa agora aqui na manga para eu te apresentar, mas de modo empírico, pela observação que a gente tem dos jovens, a gente percebe que o jovem, assim como todos nós, ele tem medo da agulha, ele tem medo da injeção. Certo. Só que a gente tem medo, mas a gente tem o senso de responsabilidade de ir tomar, porque a gente sabe que a gente precisa. O jovem, ele tem aquela sensação que não vai acontecer com ele, né? Que vai acontecer com o vizinho, com o outro, lá em outro município, mas aqui comigo não vai acontecer. Então, eu não vou pegar dengue, se eu pegar dengue, eu não vou ser hospitalizado. Não, imagina que eu vou morrer por causa de um mosquito. Então, é uma coisa que não passa na cabeça dele, porque ele é forte, né? Ele está aí com toda a vida pela frente, então ele não acredita nessa possibilidade que ele pode vir a óbito por conta de uma picada de mosquito. E também pelo medo, né? Então, tem estudos que mostram, sim, que o medo da agulha pode levar a um fenômeno que a gente chama de síncope vagal. O que é síncope vagal? É o desmaio. É desmaiar mesmo de medo. Então, às vezes, as pessoas confundem que é uma reação da vacina. Ah, fulano tomou vacina e desmaiou. Caiu da cadeira, caiu no chão. Não foi uma reação da vacina, aquilo foi uma reação de medo. De medo da agulha. Então, isso pode acontecer com qualquer indivíduo, mas isso é mais acentuado nos jovens e do sexo masculino. Olha só, hein, Cláudio César, que coincidência. E os homens não são os machões? Mas na hora tem medo de uma agulhinha, né? Tem. Mas eu conheço, assim, algumas pessoas adultas já também que realmente tem gente pavor. Que tem muito medo. Tem pavor. E engraçado que a Humberta falou. Eu tenho uma filha de 10 anos. E ela nunca teve medo de tomar vacina. Pequenininha, as enfermeiras achavam até bonitinho. Hoje, com 10 anos, ela tem medo de vacina. Ela tem medo de tirar sangue. Coisas que antes ela não dava trabalho, hoje ela tá dando. Faz todo sentido, né? A Humberta acabou de falar que nessa faixa etária o medinho aumenta. Mas eu não deixo de levar, não. Eu vou lá, levo, independentemente do medo, faço meu papel, né, como mãe, como cidadã, e protejo minha filha. E também eles têm muita questão do exemplo, né? Se o colega tomou, ele enche o peito de coragem e fala, eu vou tomar também. Vou tomar também, exatamente. Mas se o colega fugiu da raia, a chance dele não ir é grande. Aí, nesse caso, uma estratégia seria bom levar os jovens em grupos, né? Porque um encoraja o outro, exato, né? Para que a gente pudesse fazer uma boa alternativa, né, para as mães. Se ele tomou, eu também vou tomar. Humberto, aproveitando a sua visita aqui, relacionada às outras vacinas. Por exemplo, nós estamos no começo do ano, daqui a pouco nós temos a vacina da gripe aí, né? Exato. Como que é? Como é que já está? Já tem alguma tratativa sobre esse sentido? Covid, por exemplo, enfim. Excelente pergunta, Cláudio César. Vamos lá. Quando a gente fala da vacina quando a gente fala da vacina como um todo, a gente se refere principalmente ao menor de 1 ano, que é o nosso jovem, que é onde a gente tem a meta para cumprir, né? Temos várias metas, mas a nossa maior meta vacinal, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Plano Nacional de Imunização, é a vacinação de rotina no menor de 1 ano.
Então, esses números a gente vinha, assim, sofrendo mesmo, sofríveis números depois da pandemia. Antes da pandemia, Três Lagoas era, vamos dizer assim, a gente bombava, né? Eu lembro, verdade. Os números de cobertura vacinal era sempre acima de 100%, a nossa cobertura no menor de um ano. Com a pandemia, com o Fique em Casa, as crianças desapareceram. Eu acho que as crianças foram morar tudo na fazenda, que os avós esqueceram de voltar. Então, após a pandemia, nós tivemos muita dificuldade de resgatar a cobertura vacinal. Eu não estou falando só de Três Lagoas, isso é um fenômeno nacional. Tá? Não vou nem dizer mundial, porque seria muita audácia, mas, na verdade, o negacionismo vacinal, as fake news cresceram muito com a pandemia. Então, Exato. as nações que são empenhadas com o Plano Nacional de Vacinação, como é o caso do Brasil, têm sofrido para resgatar aí a cobertura vacinal e manter as nossas crianças, nossos jovens fora das doenças imunopreveníveis. Então, a gente vinha sofrendo aí para conseguir isso. Então, o ano passado, nós fechamos em torno de 80%. O ano retrasado, que foi 2023, nós fechamos o ano com essa cobertura vacinal. Quando você fala de penta, de VIP, de pneumo, são doenças que são doenças que estão aí no PNI há anos, né? Nós estamos trabalhando para combater essas vacinas há mais de 50 anos no país, que é a paralisia infantil, que é o tétano, a difteria, a coqueluche. Está voltando o caso de coqueluche. Por quê? Porque a cobertura vacinal caiu. Não só na criança, mas no adulto, na gestante. Tá, é muito perigoso, né, Humberta? Muito perigoso. Pode matar uma criança menor de 6 meses, que a criança não consegue respirar e acaba asfixiando. Então, quando a gente fechou 2023, nós fechamos em torno de 73% de cobertura vacinal. Para o tétano, né, que é a pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, a VIP, que é a paralisia infantil, a pneumonia, a meningo, em torno de 70%, sendo que a meta que o Ministério coloca é de 95%. No ano 2024, melhorou um pouco, nós já fechamos com 83%. Então, este ano, nós estamos iniciando o nosso ano com muita positividade, porque a gente está conseguindo recobrar as nossas coberturas vacinais no município. Graças ao empenho do trabalho de todos os agentes da saúde, da atenção primária no município, toda a equipe multiprofissional que faz a busca ativa, que chama, que divulga o trabalho, que faz campanha de vacinação aos sábados, mas, sobretudo, Cláudio César e Gisele, por conta do comprometimento da população. Não adianta a gente se esforçar pelas campanhas se a população não comparece. Então, quando a população comparece, a gente consegue atingir as nossas coberturas vacinais. Então, nós conseguimos fechar aí o ano em torno de 80%. Hoje, fevereiro de 2025, a gente consegue dizer que nós estamos com uma cobertura de mais de 100% novamente. Então, pneumonia, nós estamos no menor de um ano, 104%, a BCG, que faz lá no hospital, 102%, a meningo também, 104%, que é a meningo C, e quando a gente fala da penta, que é a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, nós estamos em 106%. A única que está abaixo da meta, poliomielite também 104% e rotavírus 100,77%. A única que está abaixo da meta, que é 95%, é a febre amarela, que está 90,15%, mas já está melhor do que o ano passado. Então, na verdade, a gente faz um apelo aí para que os bebezinhos, né, vão andando com as suas perninhas, os bebês de 9 meses de idade vão andando com as suas perninhas para tomar a vacina de febre amarela aos 9 meses, que é a única que nós não atingimos meta ainda. Então, graças à equipe multiprofissional, trabalho em equipe, a gente tem conseguido melhorar essa meta. Em relação à gripe, nós acreditamos que o mês de março a gente já começa a vacinar. Então, nós não sabemos ainda se este ano ele vai abrir, o Ministério vai abrir para todo o público-alvo ao mesmo tempo, ou se vai ser fracionado, primeiro gestante, idoso, criança, nós não sabemos. Mas o ano passado nós ficamos em torno de 60% só de cobertura vacinal para gripe, sendo que o ideal era 90%. Então, como a cobertura foi baixa o ano passado, como eu expliquei no começo da nossa conversa, a gente acredita que esse ano é o ano sim, é o ano da gripe, porque o ano passado a cobertura vacinal foi muito baixa. Então, a gente espera que a população compareça, porque a gente está esperando, sim, um aumento de casos de gripe este ano de 25, porque a cobertura de 2024 foi baixa. A vacina da gripe vai estar disponível quando? A gente acredita que meados de março já esteja disponível. Então, está antecipando, né? Até por conta dessa precaução que vocês têm, né? Outra coisa, Humberta,
a Secretaria Estadual começou a distribuir, a Secretaria Estadual de Saúde começou a distribuir ontem os testes rápidos, né? Como é que tá? Três Lagoas já recebeu? Para dengue, né? Sim, a Secretaria Estadual de Saúde está com essa iniciativa para ter um diagnóstico mais rápido de dengue e poder fazer ali o manejo, que a gente chama, né? O manejo da doença o mais rápido possível para evitar complicações, desidratação, hospitalização e óbito pela doença. Essa parte dos kits vai ficar com a vigilância epidemiológica, porque existem critérios para fazer esse exame, né? Critérios de inclusão e de exclusão para saber quem vai receber o kit. Não dá para fazer em todo mundo, então tem alguns critérios. Então, esses kits estão no poder da vigilância epidemiológica, então eu não sei te dizer com precisão quando começa a ser utilizado e qual será o critério de inclusão, mas terão sim critérios a serem obedecidos para que sejam feitos esses testes. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos, estamos recebendo aqui a Humberta Azambuja, que é da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, do setor de imunização. José Mendes, tá tudo bem? Tudo Mais jóia. alguma pergunta? Só para a gente concluir, Humberta, Sim. além de, né, você fica à vontade aí para chamar a população para irem aos postinhos, né, que oferecem diariamente as doses, as mães ainda têm algumas dúvidas em relação ao meu filho, principalmente criança, né, tá gripado, tá resfriado, é o momento que tá circulando aí uma virose, eu devo levá-lo para vaciná-lo ou esperar passar? Ótima pergunta, Gisele. É pergunta de muitas mães e é importante a gente esclarecer isso. Quando a gente fala de todas as vacinas do calendário, a gente não pode fazer nenhuma delas se o indivíduo, não só a criança, o indivíduo estiver com febre. Porque se ele está com febre, ele já está ali com alguma infecção instalada, seja uma infecção viral, seja uma infecção bacteriana, ele já está com algum vírus, algum micro-organismo circulando ali naquele organismo. O que as vacinas fazem? Elas estimulam o sistema imunológico do indivíduo para ele produzir anticorpos. A gente sempre brinca que é a briga, né, ali dos soldadinhos, né, os soldadinhos de defesa contra o vírus invasor. Esse estímulo do sistema imunológico, ele pode causar uma febre, porque é uma guerra ali entre anticorpos e antígenos, ou seja, um indivíduo agressor, invasor e mais os soldados de defesa do organismo. Então, isso pode causar, sim, uma febre, porque é um campo de batalha que vai acontecer ali dentro daquele organismo. Então, é natural que o indivíduo tome a vacina e tenha um aumento de temperatura significativa. Não necessariamente ele vai ter febre ou febre alta, mas ele pode ter ali, né, um aumento ali de 1 a 2 graus da temperatura corporal dele. Então, se ele já está com febre por algum outro motivo, a gente não pode fazer a vacina pelo risco de potencializar essa febre. Uhum. Tá? E quando a gente fala em criança, a febre em criança é uma coisa grave, porque se ela começar a subir muito, 39, 40 graus, essa criança pode vir a convulsionar. Então, não podemos deixar que isso aconteça. Então, se o indivíduo já está com febre, ele tem que primeiro se restabelecer do seu quadro de febre, ele tem que estar hidratado, tem que esclarecer a causa daquela febre, tá? Ele tem que estar no mínimo ali 2 dias sem febre para ele receber qualquer vacina, tá? Mesmo as vacinas orais, a gente não faz com o indivíduo com febre. Tá? Para quê? Não é que a vacina vai fazer o mal. A vacina pode potencializar alguma situação que aquele organismo já está apresentando. Ou seja, se ele já está tendo um quadro de febre, você faz a vacina, essa febre pode subir mais ainda e esse indivíduo ter um quadro grave. Então, a gente não faz. Mas está tudo bem, está sem febre? Pode fazer qualquer vacina do calendário, não tem problema. Mesmo tá? resfriado. Mesmo resfriado. Sem febre, pode não fazer. Tem problema. Devemos fazer. Então, se falar um bebê prematuro pode tomar vacina? Deve, porque ele está suscetível, vulnerável. Ele é um bebezinho frágil, o sistema imunológico dele está fragilizado, porque ele não está ainda a termo, não terminou de ficar pronto as suas células de defesa. Então, ele tem que tomar a vacina no tempo certo, o mais rápido possível. Então, a gente não deve deixar de vacinar. Se está com febre, não pode, mas se não está, pode. Por exemplo, está com infecção de garganta, está tomando antibiótico, pode tomar vacina? Pode, deve, não é contraindicado. Deve receber a vacina, só não vai receber se estiver com febre. Então, tem que esperar pelo menos 2 dias sem febre para fazer a vacina. Diferente, por exemplo, das crianças, né, dos indivíduos que têm alguma alergia, que tem alguma situação aí, por exemplo, tem alergia a leite de vaca, tem uma determinada vacina que não pode tomar.
Tem alergia ao ovo, temos que ter precaução com a vacina de febre amarela. Então, é aquilo que eu digo, cada caso é um caso e deve ser avaliado separadamente. Mas não é contraindicação. Mesmo os indivíduos com alergia ao ovo, não é contraindicado tomar vacina de febre amarela. Tem que tomar. Porque nós somos vizinhos ali da Amazônia Legal, que é o estado de Mato Grosso, nós somos vizinhos. Nós estamos aqui cercados pelo estado de São Paulo, que volta e meia tem surto de febre amarela. Exato. E nesse momento está acontecendo um surto de febre amarela no estado vizinho. Então, a gente tem que sim proteger o nosso indivíduo. Porque se a gente tem indivíduo suscetível, eu volto a dizer, é a fome com a vontade de comer. O vírus chega, o indivíduo está suscetível, não está vacinado, esse indivíduo vai adoecer. Vai adoecer por febre amarela se tiver circulação viral, vai adoecer pelo sarampo. O sarampo é altamente contagioso. Então, chega que o indivíduo não está vacinado, o vírus do sarampo está aqui presente, é 100% de chance desse indivíduo adoecer. Então, a gente precisa analisar cada caso. Tem alergia? Vamos investigar que grau de alergia, vai fazer essa vacina a nível hospitalar, vai fazer a nível ambulatorial, mas tem que fazer a vacina, não pode deixar de fazer. Então, a gente não pode se deixar levar pelas falsas contraindicações, porque aí a gente vai ter o nosso indivíduo desprotegido e a gente pode voltar a ter doenças que a gente não tinha mais. Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. Humberto Zambujo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso jornal Tribuna Livre, trazendo assim explicações. Se as pessoas não entenderem conforme você falou, fica difícil. Tem que usar uma outra linguagem. Ficou bem claro, né? Muito Só bem febre. claro, né? Tá resfriadinho, leva. É só a febre, né? Que não deve levar no momento. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, lembrando que a campanha contra a dengue continue nas outras 2 semanas seguintes, né? Nós estamos desde o dia 27 de janeiro em campanha contra a dengue, a gente segue até até agora fevereiro, a campanha contra a dengue. Então, nós vamos ter mais 2 unidades que vão ficar abertas no sábado para atender dengue, né? Vacinando a dengue, além do horário estendido que todas as unidades de saúde seguem vacinando até às 18 horas. Muito bom, são 11 horas e 36 minutos, nós vamos ao intervalo comercial em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com, materiais de construção, farmácia e drogaria 7 Farma. Voltaremos com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre.
Muito bem, são 11 horas e 39 minutos, assunto muito importante esse com Humberto Jambujo, tinha que ter mais uma hora de programa com ela para a gente continuar a debater e esclarecer para a população a respeito de saúde, vacina e tudo mais, né? Falamos aqui em nome de Brasil, Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Gisele Mendes, nós temos aí uma matéria com o setor de endemias, né? Exatamente, aproveitando esse gancho, né? A gente falando aqui sobre dengue, falamos em relação à vacinação. A incidência de casos, né, naturalmente aumenta nesse período. E o Henrique Ferian esteve ali com o Alcides, que também domina esse assunto. Ele vai falar para nós agora como está o atual cenário em Três Lagoas em relação à dengue. O assunto é dengue e viemos até o setor de coordenação de endemias para falar a respeito da circulação do Aedes aegypti em Três Lagoas. Dengue 1, 2 e 3, infelizmente, já é realidade no município, por isso os cuidados precisam serem diários por parte de todos os moradores do município. E a gente conversou com o coordenador do setor, que é o Alcides Ferreira, falando a respeito do combate ao Aedes aegypti. Vamos conferir. Bom dia. Isso mesmo, esse período tem chuvas constantes, chuvas volumosas e rápidas, como você falou, mas o calor persiste. Então, isso favorece, né, facilita a proliferação do mosquito. Ele leva de 7 a 10 dias para passar essa fase aquática. Com muito calor e disponibilidade de alimentação, ele passa o mais rápido possível e aí volta à fase adulta, e é onde ele é o transmissor da doença. Bom, como é que está a incidência da dengue hoje aqui em Três Lagoas? Olha, ela ainda está baixa, o número de notificações ainda não está tão alto, né? Três Lagoas tem uma série histórica que fevereiro, março, principalmente março, é a época do pico, é a época que ela tem um aumento substancial. Então, estamos trabalhando para isso. Mas nós já temos 10 sorotipos, 10 casos de sorotipo 3 isolado, 15 casos de sorotipo 2 que continua circulando simultaneamente com o 3 isolados na cidade. Então, essa é a preocupação, é o aumento do sorotipo 3 principalmente, que esteve há mais de 15 anos fora do nosso município, fora do nosso estado. Bom, em relação ao sorotipo 3, quais as regiões da cidade que foram detectados e que geraram um alerta para todo mundo, principalmente para vocês que estão fazendo aí um trabalho nessas áreas para tentar identificar e fazer o trabalho para que isso não afete mais pessoas, né? Ele tá um pouco espalhado pela cidade, mas os primeiros casos foram no Jardim Oiti e Jardim das Paineiras e no distrito de Arapuá. Então, esses locais foram os locais que nós tomamos todas as providências, os outros locais também. O combate continua, né? A gente não tem nenhuma trégua o ano todo, mas a gente precisa, nesse momento de chuva, que atrapalha o trabalho, você não consegue fazer visita domiciliar, você não consegue fazer uma outra atividade de bloqueio, por exemplo, com as bombas costais enquanto está chovendo. Então, isso atrapalha bastante e favorece a proliferação do mosquito e, com isso, os aumentos dos casos. Por isso, a importância de todos estar fazendo a sua parte, estar olhando o quintal, porque no momento que parou a chuva, você está em casa, você tem um momentinho ali, 10, 15 minutos, você faz a vistoria, elimina os criadores, elimina a água que está acumulada, e aí você está colaborando com você, com a sua família, com os seus vizinhos. Então, isso precisa ser trabalhado desta forma. Bom, e aí, obviamente, a dengue tipo 3 voltando a circular em Três Lagoas depois de todo esse período, a importância, né, principalmente dos pais em relação aos jovens, da vacinação. A gente teve um óbito em São Paulo de uma criança de 11 anos. Então, a dengue, obviamente, para essa galera da nova geração que ainda não ficou doente com a dengue, seja ela qual tipagem for, é fundamental a vacinação também, que os pais possam levar seus filhos, né? Com certeza, a vacina é muito importante, é mais uma arma que no futuro próximo a gente vai conseguir, conforme vai aumentando a quantidade, o percentual de imunização da população, você vai diminuindo esses surtos de dengue, essas epidemias. E nesse momento, essa faixa etária de 10 a 14 anos, ainda tem vacina disponível nas unidades, as unidades estão fazendo campanhas, abrindo em horários alternativos já para essa questão da vacinação. Então, é muito importante que os pais levem
para fazer a vacina, mas não só a primeira dose, são 2 doses, então tem que levar na primeira, mas tem que voltar na segunda. O nosso nosso primeiro percentual pode ser que tenha aumentado, era mais de 65% dessa população que foi vacinada, mas só em torno de 23% da segunda dose. Então, para ser imunizado, precisa tomar as 2 doses. Então, mais uma arma, é uma chance de imunizar os seus filhos. Então, a vacina é gratuita, está todos os dias na unidade, então vamos levar as crianças para vacinar, vamos cuidar dessas crianças para evitar que tenhamos óbitos. Uma criança que morre, qualquer faixa etária, mas uma criança que morre com dengue é muito complicado. Bom, quais são os trabalhos do setor de endemias em relação ao combate ao Aedes aegypti? A gente está em fevereiro de 2025, que vocês estão traçando e vão colocar em prática aí ao longo do ano. A gente teve o Mutirão da Limpeza, por exemplo, que deu muito certo nos anos anteriores. Para 2025, tem alguma coisa já na mira que pode ser lançado futuramente para ajudar nesse combate? Olha, o setor de endemias ele vai continuar trabalhando com os trabalhos básicos, né? O carro-chefe nosso é a visita domiciliária, o agente ir a cada 2 meses nas casas. As visitas aos pontos estratégicos, as borracharias, ferro velho, floricultura, a gente faz isso quinzenalmente e vai intensificar nesse período, porque é o local que acumula bastante água, né? O bloqueio de caso, são os casos notificados que passam pelas unidades, pelas UPAs, pelos hospitais, chegam para a gente, nós fazemos esse bloqueio após a investigação. Trabalho com as parcerias com as imobiliárias continua. Estamos agora iniciando um trabalho com o drone nessas casas fechadas, principalmente abandonadas, calhas altas, caixas d'água que em alguns locais que a gente não consegue ter acesso. Então a gente já tem uma série de endereços para começar esse trabalho. Também é mais uma arma. As ovitrampas colocadas em toda a cidade nos dão uma direção, né, onde está mais alto a infestação pelo Aedes aegypti através das armadilhas dos ovos. Nós estamos aguardando a finalização de uma parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz, Estado e o município de Três Lagoas na questão de instalação de um novo projeto, que é as estações disseminadoras de larvicidas através do próprio mosquito. Então, a gente já fez a adesão, estamos preparando a compra do material e aguardando o treinamento. Então, talvez agora, até o final do primeiro semestre, a gente já tenha essa nova arma para Três Lagoas. Três Lagoas tem sempre procurado essas novas metodologias para tentar ampliar esse trabalho. O mutirão já está sendo fazendo planejamento, já estamos fazendo a discussão para retomada em breve também, que é uma arma também que ajuda, que tira bastante lixo, bastante material. E o trabalho educativo, escolas, empresas, e todas as empresas e unidades que tiverem interesse, a Secretaria de Saúde, através do nosso setor de promoção da saúde e endemias, está à disposição para fazer esse trabalho, para ampliar essa informação, principalmente, para chegar em todos os locais, crianças, adultos, e para que a população em geral, junto com o poder público, possa fazer um trabalho efetivo, mas bem acoplado, para que a gente consiga realmente diminuir a infestação do mosquito. Só através da diminuição do mosquito, da população do vetor, que você consegue diminuir a transmissão dos casos. Esses casos onde a gente tem essa chuva diária acontecendo em Três Lagoas e que fiquem algumas sarjetas em várias ruas e avenidas, aquela água parada, né? Os agentes eles são orientados a quando passar e quando ver esse tipo de situação, a colocar algum produto naquela água para que, obviamente, com o tempo, a gente sabe de todo o ciclo do Aedes aegypti, mas possa não gerar larvas dentro de algumas semanas? Bem lembrado, nós também temos um trabalho que a gente chama de monitoramento dos logradouros, que é bueiros, bocas de dragão, guias de sarjeta, alagados à beira da lagoa, ocos de árvore nesse período. Então, tem uma equipe também que faz esse trabalho e aplica um biolarvicida líquido em todos esses locais. Então, além disso, nossos agentes são orientados durante a visita, antes dele entrar na residência, ele olhar a sarjeta, se tiver água, ver se tem larvas, às vezes não tem larva, mas tem água. Mas nós temos um cronograma de endereços onde tem costume de ter essa água acumulada, principalmente nesse período, e aí a gente passa disponibilizando esse biolarvicida, fazendo o tratamento, e ele elimina as larvas
Então, em algum lugar que a população detectar pode fazer contato com endemias. Nós, às vezes, tem um lugar que não estava acumulando água e, de repente, começa a aparecer, a gente encaminha equipe para fazer o tratamento. É um produto eficaz que, colocado na água, ele elimina, dá tempo de voltar daí 15 dias novamente. Então, a cada 15 dias a gente passa. E não esquecendo que os bueiros também são borrifados diariamente. Nós temos um cronograma também, uma equipe que faz a borrifação de inseticida nos bueiros para eliminar o mosquito adulto também. O cloro ele é eficaz para matar o Aedes aegypti na água, por exemplo. Pega aí por mais que esteja telado ou não, né, a parte de baixo do cano que passa debaixo da casa e sai para fora e de repente pode ficar água acumulada. Eu pegaria uma popular que boa, né, o cloro. É eficaz para matar o mosquito? Eu posso fazer isso, por exemplo, na minha residência, jogando no ralo, para que, de repente, se tiver uma água acumulada dentro do cano, esse produto possa eliminar o mosquito, ou a larva, ou não? Olha, então, existe uma diferença do hipoclorito, né? Esses produtos à base de hipoclorito, que ele tem uma concentração menor, ele tem um prazo menor de validade. Você vai colocar ele ali, ele vai ter 1-2 dias ali, depois ele vai começar a não fazer mais efeito. Agora, o cloro em si, aquele que é utilizado para as piscinas, esse tem uma validade boa e você pode ver piscina tratada com cloro, você pode deixar ali o ano todo, aquela quantidade de água, desde que mantenha o tratamento, ele elimina as larvas. Então, o mosquito, se ele se desovar ali, as larvas mal vão eclodir, vão morrer, você não vai encontrar. Essa questão desses produtos à base de hipoclorito comerciais, eles são uma concentração menor. Então, se você colocar, ele vai ter uma eficácia inicial, mas ele vai vencer sua eficácia muito, muito cedo. E aí, se você não repor, você corre o risco de ter larvas ali achando que você está protegido. Bom, então é isso, né? Informações importantes para você continuar fazendo seu trabalho junto com o setor de endemias. Cada um olhando a sua casa, o setor de endemias passando lá rotineiramente para, obviamente, ver se está tudo certo. E aí para a gente ficar livre de qualquer tipo de surto ou epidemia envolvendo qualquer tipagem da dengue aqui em Três Lagoas. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferrão, por Grupo Difusora de Comunicação. Muito bem, 11 horas e 51 minutos. Depois dessas orientações do setor de endemias, nós vamos ao intervalo comercial. Em nome de Brasil, Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190 4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp
67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos. Falamos aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com, materiais de construção, farmácia e drogaria 7 Farmas. Gisele Mendes, já no final do nosso programa, essa novela da Eldorado Brasil, da JF com a Paper Excellence não para, né? Não para, o Cláudio. E o juiz da primeira vara federal de Três Lagoas, Roberto Polini, no Tribunal Regional da Terceira Região, indeferiu nesta quinta-feira pedido da Paper Excellence para anular as decisões referentes à compra da Eldorado Celulose, tomadas pelo Tribunal Federal da Quarta Região em Chapecó, Santa Catarina. A Paper Excellence pedia a transferência de 50% das ações da Eldorado, que estão com a JF, que é dos irmãos, né, Joesley e Wesley Batista. A briga judicial entre as companhias se arrasta desde 2018. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos, nós vamos ficando por aqui com o nosso Tribuna Livre desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Gisele Mendes, um ótimo almoço e uma ótima tarde. Obrigada, Cláudio, para você também e para todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã. Muito bem. Em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com materiais de construção, farmácia e drogaria 7 Farma, nós vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã com mais um Tribuna Ali para você. Desejo a você uma ótima tarde.